Boa noite, Igreja do Pari. Sejam muito bem-vindos aqui. Vocês todos que estão presencialmente aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Você que está assistindo pela internet, seja bem-vindo também. A gente fica muito contente com a presença de todos. Então já deixa o seu like, curta, compartilhe, ok? Muito importante, tá ok? Olha só. Nós vamos cantar a primeira música. Falei tudo, né? Falei sobre curtir, compartilhar e se inscrever. Muito importante. Sininho. Ok? Sininho. Ativar o sininho. O Biel falou aqui também. Ative o sininho. Deixar seu pedido de oração também. Exatamente. Fala aí, Júlia. Pode falar. Só isso. Minha participação. Exatamente. Olha só. Hoje nós teremos a mensagem do pastor Dirceu, que sempre está conosco aqui nas quartas-feiras, aos sábados também, sempre está conosco. E é muito importante você já deixar o seu pedido de oração, o seu boa noite. Lembra daquele engajamento que a gente fala, mas também da nossa interação. É muito importante quando nós oramos uns pelos outros, né? Essa oração é importantíssima e poderosíssima. Vamos louvar o nome do nosso Deus, vamos cantar juntos. Bem-aventurado, feliz é aquele que pode estar na casa de Deus. E durante muito tempo nós não podemos estar, mas agora estamos podendo. Então, feliz, né? Mais ainda do que antes, porque agora nós temos esse prazer renovado. Então, feliz é o que vem à casa de Deus louvar o seu santo nome. E já estamos recebendo você. Se você caso queira estar sábado presencialmente aqui na igreja, é só falar conosco, com a Cátia, com o Beto, e você colocar o seu nome aí. Vamos louvar o nome do nosso Deus. Te louvar, que busca sempre força em ti e de coração se entrega. Ouve o seu Deus, cante bem forte. Bem-aventurado é o que vem em tua casa te louvar, que busca sempre força em ti e de coração se entrega. Bem-aventurado é o que vem em tua casa te louvar, que busca sempre força em ti e de coração se entrega, que confia em teu poder a cada dia pra vencer. Ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Bem-aventurado, vamos cantar. Bem-aventurado é o que vem em tua casa te louvar, que busca sempre força em ti
e de coração se entrega, que confia em teu poder a cada dia pra vencer. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, ó Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo, ó Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, ó Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, ó Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Ouve, ó Deus, nossa oração e responde. Aceita, ó Pai, nossa gratidão hoje aqui. Amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Para a próxima música que vamos cantar, fala do grande evento que é a volta de Cristo Jesus. E quantos de nós aqui nessa noite estamos esperando por esse evento, não é verdade? Todos nós ansiamos e aguardamos. E o que temos que fazer é nos prepararmos para estar recebendo Cristo Jesus nas nuvens dos céus quando Ele voltar. Vamos cantar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei. Só em ti confiarei, eu nada temerei.
sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vamos cantar bem forte, vai lá. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Amém. Boa noite a todos. Que bom estarmos na casa de Deus no meio da semana, não é? Para podermos juntos louvar e juntos também orarmos a Deus, a esse Deus maravilhoso que sabemos que muito em breve voltará para nos buscar. Você que está em casa, se quiser anotar o seu pedido no nosso chat, fique à vontade. Você que está aqui na igreja, se quiser também anotar e colocar na nossa arca que está ali na frente, fique à vontade também. Registre o seu pedido de oração, que
que nós vamos orar por ele. Eu gostaria de fazer uma meditação nessa noite, que ela está lá no livro de Marcos, no capítulo 10, do verso 46 em diante. Você pode ler em casa, nós não vamos ler aqui para não ocupar muito tempo. Mas ali é o relato da história do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele vivia ali nas ruas de Jericó, pedindo esmolas. E naquele dia, ele soube que Jesus estava por ali. E quando ele sentiu que aquela multidão se aproximava, quando ele ouviu que aquela multidão se aproximava, ele começou a gritar. E ele disse para Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas ele não disse assim como eu estou dizendo, não. Ele disse bem alto, ele gritou. E talvez ele tenha dito isso várias vezes, porque até as pessoas que estavam ali tentaram fazer com que ele se calasse, né? Fique quieto. Mas ele continuou gritando. E Jesus ouviu. E Jesus mandou que ele viesse. E quando ele chegou perto de Jesus, Jesus olhou para ele e disse assim: o que você quer que eu faça? Aí ele disse: mestre, eu quero ver. E Jesus o curou naquele momento. E disse para ele: vai que a tua fé te salvou, te curou. E ele saiu então e continuou seguindo a Jesus. Pense que se naquele momento Bartimeu tivesse desistido de clamar por Jesus, se ele tivesse ouvido aquelas vozes que mandaram com que ele ficasse calado, se ele não insistisse com Jesus naquele momento, se ele não clamasse por Jesus, certamente ele não receberia a bênção da cura. Seria mais um cego ali nas ruas de Jericó. Mas ele insistiu com Jesus. E ele alcançou a bênção. Essa é uma lição para nós também. E eu quero que você medite nisso nessa noite. Nós temos que clamar ao Senhor. Nós temos que insistir na oração. Não desistir porque outras vozes estão falando ao nosso ouvido. Muitas vezes as vozes são as ocupações do dia a dia, são as preocupações, são as correrias. E a gente às vezes não deixa para lá, não tem tempo para orar, faça uma oração rápida. Mas Deus quer que você clame a Ele. Que você clame e coloque o seu pedido na mão dEle. Assim como Bartimeu alcançou essa bênção, eu tenho certeza que cada um de nós pode alcançar também. Então nesse momento eu quero que você coloque aí diante de Deus o que você quer. Mestre, faça o seu pedido para Deus. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração. Se você quiser se colocar de joelho, você que está aqui na igreja e você que está em casa também, se puder, fique de joelhos nesse momento que nós vamos orar. Grandioso e eterno Deus, aqui estamos diante de Ti, Senhor. Para assim como o Senhor curou Bartimeu, naquele momento que ele suplicava, que ele gritava por Seu nome, ouve também a nossa súplica, Senhor. Ouve a nossa oração. Atenda ao nosso clamor, Senhor. Olha para cada filho Teu nessa noite, que está aqui na igreja, que está em casa nos assistindo. Olha para cada problema, cada luta, cada necessidade. E assim como o Senhor atendeu ao Bartimeu, atenda-nos também, Senhor, pela Tua misericórdia e segundo a Tua vontade. Dá-nos, ó Deus, a certeza de que estamos diante de Ti e que nada é impossível para Ti. Fica conosco nessa noite, Senhor. Ajuda-nos também a compreender a Tua palavra que vai ser exposta pelo pastor Dirceu. Que nós possamos também, ó Deus, reconhecê-lo em nosso caminho, reconhecer a Sua voz onde quer que estejamos. Perdoe os nossos pecados. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Convido você a cantar Falar com Deus agora. Na oração
estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Amém? Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentá-los, cada um, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que o Espírito Santo de Deus está conosco. Depois de uma linda canção dessa, convidando Deus para estar presente no meio de cada um de nós. Eu também cumprimento a você que está na sua casa, no conforto do seu lar, um dia friozinho, chuvoso, e na certeza que o mesmo Deus, o mesmo Espírito, o mesmo amor, Ele também está aí com você. Hoje, um dia de quarta-feira, é um dia atípico diante dos outros dias. O culto de adoração a Deus, mas também um culto de busca, de resposta para a nossa vida, para a nossa alma cansada. E diante disso, nós nos sentimos tão abençoados e tão próximos de Deus, em perceber que Ele ainda cuida dos seus filhos e vai continuar cuidando até quando Ele voltar nas nuvens dos céus para nos levar para morar com Ele na eternidade. Vivemos em uma época difícil, os momentos críticos da vida humana, em que tantas dificuldades pairam sobre a nossa caminhada, sobre a nossa existência, e às vezes nos levamos até fazer tais questionamentos da presença constante de Deus na nossa vida. Cada dia, talvez umas circunstâncias ou problemas diversos, talvez impede da nossa fé ser desenvolvida, e ao mesmo tempo barreiras são colocadas no nosso dia a dia, e a gente fica até mesmo questionando sobre como que devemos agir diante da vida que está sobre nós, ou diante das situações adversas que nós encontramos. É complicado, mas eu quero meditar com vocês uma história bastante conhecida de um personagem bastante honrado, e que ao mesmo tempo se sente tão pequeno diante das diversidades da vida e diante também da magnitude da soberania de um Deus que é tão grandioso. Eu estou falando de Paulo que escreveu diversas cartas, e a carta que iremos meditar hoje é a carta aos Filipenses. Mas Paulo, que vários momentos da sua vida, ele esteve preocupado com a sua condição, a mesma condição que nós temos também. Quando nascemos, nós estreamos nesse mundo, nascemos com aquela condição pecaminosa, de tentar ser algo bom e ao mesmo tempo nos tornamos ruins. E é o que Paulo diz: miserável homem que sou, quem poderá me livrar desse pecado que habita em mim? Miserável homem que sou, quem poderá me livrar da morte? Miserável homem que sou, porque
O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o pecado que não está em mim eu acabo fazendo. Paulo, então, ele acaba descrevendo sobre a predisposição humana em sempre fazer as coisas erradas. Por que é que a gente magoa tanto as pessoas que a gente ama? Por que é que a gente faz mal, muito mal, para aquelas pessoas que a gente se importa? E mesmo querendo fazer o bem, a gente acaba fazendo mal. São questionamentos que pairam e que pairavam sobre a mente de Paulo. E ele implicava com isso, ele dizia para Cristo, para Deus: o que eu faço da minha vida? Eu quero ser uma pessoa melhor e não sou. Eu quero fazer o bem, mas não faço. Então a resposta de Deus para Paulo foi satisfatória, ao ponto de dizer: Paulo, fique tranquilo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e é quando você está fraco, você está forte. Acredite nisso. Paulo, que passou por tantas coisas nessa vida, Paulo, que de perseguidor agora virou perseguido, Paulo, agora que causava o sofrimento na vida das pessoas, dos cristãos, ele agora é o sofredor. Paulo, ele se encontra na prisão, talvez ali preocupado com as coisas que iriam acontecer. Paulo agora debruçado sobre a sentença que pairava sobre sua vida, não tinha expectativas talvez de libertação, porque ele sabia que o seu fim estava próximo, mas mesmo assim ele permaneceu firme diante daquilo que ele acreditava. Os filipenses eram uma província, era uma cidadezinha, talvez uma comunidade onde moravam alguns cidadãos romanos, e eles eram muito patriotas, contudo, eram pessoas super generosas. Então ele separou um presente para mandar para Paulo, e o enviado para levar esse presente era Epafrodito. E ele então levando esse presente para Paulo, e Paulo se alegrou bastante. Paulo então ele retorna, ele escreve uma carta para os filipenses. E é por isso que eu gostaria de convidar você a abrir no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Paulo, ele tinha todos os motivos para poder estar entristecido, para estar chateado, para estar angustiado e sofrendo também. Mas mesmo assim, a visão, a figura que nós temos de Paulo é um Paulo completamente diferente daquilo que ele poderia ser. É um Paulo que ele estava diferente dos sentimentos que ele poderia nutrir, mas mesmo assim, ele se mostrava alguém confiante. E a carta aos Filipenses mostra muito bem a condição emocional que Paulo estava, a circunstância em que ele vivia. E ele então, mesmo preso, ele manda algumas mensagens de encorajamento, manda algumas mensagens de motivação para os seus co-cidadãos, para os seus irmãos, que talvez libertos eles estavam entristecidos, mas a condição que Paulo estava era muito melhor do que a daqueles que estavam livres. E ele manda essa carta, e os filipenses, eles leem, Filipenses capítulo 4, do versículo 10, um pouco adiante. O tema dessa passagem é a gratidão de Paulo para com os filipenses. Mas a gratidão de Paulo não estava relacionada apenas com os moradores de Filipos, mas a gratidão de Paulo estava relacionada a em quem ele confiava. A gratidão de Paulo, ela era externada àquele que havia convidado para ser o seu discípulo, aquele que havia convidado a ser o seu apóstolo. No verso 10 diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim também de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses,
que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar a receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e que tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Aqui está o coração de Paulo, agradecido por tudo que passou nessa vida. Paulo, então, ele começa a descrever aquilo que aconteceu com ele. E ele fala, olha, eu já tive tudo na vida, eu já passei por dificuldades, eu soube o que era ter muitas coisas, mas também sei o que não era ter nada. Eu passei dificuldades, eu tive tantas alegrias, tive tantas tristezas, mas diante de todas as circunstâncias dessa vida, eu entendi. Tudo posso naquele que me fortalece. E o meu coração se transborda, a minha alegria, ela é radiante, a minha alegria é consequente diante de quem é aquele que eu confio. Não é porque as coisas estão dando ruim, errado na minha vida, que eu vou virar as costas para um Deus, como a tendência que todos nós temos. Parece que quando as coisas começam a apertar, quando as coisas começam a ficar ruim para nós, no nosso dia a dia, o caminho fica muito mais estreito, a tendência nossa talvez é de nos afastar de Deus, ou até questionar Deus. E a gente pergunta, onde está a tua Deus? Onde está você que não me escutas? Mas Paulo, ele não pensava dessa forma. Como pode um ser humano ser tão extraordinário ao ponto de, no momento crucial da sua vida, no momento de crise, mesmo assim ele ainda continua desenvolvendo sua fé no Criador? A despeito de Paulo, podemos citar outras pessoas que tiveram bastantes problemas circunstanciais, mas mesmo assim tiveram uma outra opinião sobre a questão como vivia. Paulo, ele nos dá alguma letra aqui, nos dá o sentido, ou nos dá alguma dica de como nós realmente devemos agir ou reagir diante das circunstâncias que nós nos encontramos. Salomão, ele fala o seguinte, Deus, não me dê muito para que eu não possa vir esquecer de ti. Não me dê pouco também para que eu não possa blasfemar contra ti, mas me dê o suficiente para que eu possa estar sempre grato por tudo que tens feito em minha vida. Paulo, ele descreve que, nessa passagem de Filipenses, que a gente precisa regozijar no Senhor nos momentos críticos da nossa existência. É você encontrar contentamento, é você encontrar paz, tranquilidade, estar feliz diante da circunstância em que você está vivendo. Não importa como que esteja o seu coração, não importa como que esteja a sua vida, não importa qual a condição que você está vivendo nesse exato momento, mas nós precisamos regozijar-se no Senhor, nos alegrar no Senhor, confiar nele, estar feliz porque tudo vem das mãos de Deus. Jó, uma pessoa super honrada, uma pessoa aclamada pela sociedade. Onde Jó andava, as pessoas o cumprimentavam, as pessoas o respeitavam e o honravam também. Os mais novos cediam seus lugares para que Jó sentasse. As pessoas queriam sentar ao redor de Jó para aprender sobre algumas coisas da vida. Jó era um dos homens mais ricos na sociedade. Jó era um homem super respeitado. Tinha uma boa família, tinha bastante filhos e era um homem muito feliz, porque era um homem muito abençoado por Deus. Mas mesmo assim, ele passou por algumas circunstâncias difíceis, perdeu tudo o que tinha, perdeu seus filhos. E em um momento da sua vida, sua esposa olha para ele e diz, Jó, o que é que está acontecendo com você? Que Deus é esse que você está confiando? Então amaldiçoa esse Deus e morra também. A resposta de Jó para sua esposa é muito satisfatória também. Ele olha para a esposa e diz, mulher, parece que você está meio louca. Se nós recebemos o que é bom de Deus, porque também não recebeu o que é ruim, porque tudo vem das mãos de Deus.
E mesmo as coisas ruins que nos acontecem, Deus acaba usando isso aí para um ensinamento muito louvável para a nossa vida. Porque é no vale do sofrimento, é no deserto da angústia, é que o nosso caráter é aprimorado. É que a maturidade espiritual, ou a maturidade, ela vai sendo desenvolvida no ser humano. Mesmo nas circunstâncias terríveis da nossa vida, nas circunstâncias contrárias da nossa existência, nós podemos extrair as melhores e as maiores lições da nossa vida. Um senhor chamado Viktor Frankl, ele foi preso na época da Alemanha nazista. Ele ficou 3 anos preso. Ali a sua esposa estava presa também, seus irmãos, seu pai e sua mãe, e todos foram mortos. Ele, o único que sobreviveu. Tinha 2 amigos que uma vez na noite conversando, disse para ele: a partir de amanhã eu não vou mais viver, eu vou tirar minha vida, porque isso não é vida, eu não espero mais nada dessa vida. Então ele disse para os seus amigos: olha, na verdade não é você que tem que esperar alguma coisa da vida, é você que tem que oferecer alguma coisa para a sua existência. Então aqueles amigos, eles puderam então encontrar alguma coisa de positivo na situação que ele estava vivendo. Então Viktor Frankl, ele voltou, ele foi liberto da prisão. Ele dizia que os momentos mais críticos da sua vida era para poder se manter vivo, com a expressão de saudável, para que ele não pudesse ser morto. Então todos os dias ele pegava um pedaço de cacos de vidro e começava a se barbear, para poder ter uma aparência melhor que as outras pessoas, para quando os soldados viessem a fiscalizá-los e verificá-los, ele estava bem. E foi assim que ele conseguiu ser liberto. Reconstruiu a sua vida, casou-se, e ele se tornou um grande psiquiatra, foi contemporâneo de Freud, e uma pessoa muito bem vista. Tinha tudo para poder reclamar, tinha tudo para poder colocar a culpa, ou ser fracassado, e colocar a culpa nas circunstâncias da sua vida, mas mesmo assim, ele voltou mais forte, escreveu um livro intitulado O Sentido da Vida. É ver até mesmo nas dificuldades, possibilidades de viver. E já teve um outro, eu assisti uma palestra desse era um austríaco, e ele estava no Engenheiro Coelho, no NASP, fazendo uma palestra, e ele diz o seguinte: se Deus existe, ele vai ter que me pedir muitas desculpas, porque eu passei 3 anos no campo de concentração, e eu não acredito que Deus exista, porque Ele fez eu passar por tudo isso. Como são diferentes as pessoas, como as pessoas têm atitudes completamente diferentes. Às vezes as pessoas estão passando por um vale de sofrimento, mas mesmo assim ela consegue levantar a cabeça e entender que diante daquilo ela pode extrair uma grande lição para a sua vida. Mas às vezes tem outras pessoas que estão numa situação tão complicada na sua vida, que a sua tendência é virar as costas para Deus e nunca mais querer falar com Ele. Jó, então, ele entendeu que até mesmo no sofrimento, Deus estava ali. A despeito disso, é a promessa de Cristo para a nossa vida, que Ele estaria conosco todos os dias. É impressionante que Jó, ele termina o livro dele, que vem o seu próprio nome, Jó capítulo 42, versículo 5, ele diz o seguinte: antes eu conhecia Deus só do que me falavam. Hoje eu tenho uma experiência real com Cristo. O sofrimento que está passando à sua porta, ou a angústia que você está vivendo, a crise que você está passando, que o mundo está passando, é senão um ato pedagógico de Deus para nós sairmos melhor e mais forte. Deus quer nos preparar para coisas maiores, mas para isso nós precisamos entender que tudo vem das mãos de Deus. E mesmo aquelas coisas que são complicadas, Deus ainda é capaz de nos dar uma grande lição e a gente sair vitorioso diante disso. Então Paulo, ele fala que a gente precisa se alegrar no meio das dificuldades. Paulo, ele também fala que a gente precisa ser moderado em tudo. A gente não precisa ficar preocupado demais com as outras coisas que possam nos acontecer. E Paulo continua ainda: não precisa ficar ansioso diante das circunstâncias, ficar questionando sobre o dia de amanhã, o que vai vir a acontecer, ou o que precisa acontecer, mas Paulo diz: tenha calma e confie em Deus. O que você precisa fazer é meditar-se nas coisas excelentes da vida,
É você compreender que o mundo pode estar passando por uma crise muito grande, mas muito maior que o mundo é a misericórdia de Deus e o poder de Deus para a sua vida também. Não importa como está a nossa vida, não importa como anda o nosso coração, mas o importante é que Deus, aquele que é o Criador de tudo, e é também o mantenedor de todos. Paulo ele diz também que a nossa alegria não deve ser baseada na circunstância em que nós estamos vivendo. Paulo ele diz que nós precisamos estar felizes com Deus em todos os momentos da nossa vida. Não importa se você está bem financeiramente, se você está bem emocionalmente, bem fisicamente, ou mal que seja, mas a nossa alegria deve estar concentrada em Deus. A nossa esperança, a nossa certeza deve estar em Cristo. Da mesma forma, a gente pode compreender como Abacuque descreve a sua segurança. Ele diz o seguinte em Abacuque 3,17: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja oliveira no campo, ainda que não haja animais no curral, eu ainda assim me alegro no Deus da minha salvação. Em outras palavras, Abacuque ele diz o seguinte: não importa como está o meu coração, não importa como está a minha vida, não importa como eu estou, mas o importante é que eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é o Deus da minha salvação. E assim a gente pode encontrar contentamento para a nossa existência. A gente pode ter a certeza que o mesmo Deus que nos convidou a fazer parte do povo escolhido dele aqui na terra, é o mesmo Deus que vai nos dar condição para poder sobressair a todas as dificuldades que nós venhamos a enfrentar. Paulo, ele diz ainda que os cristãos, eles precisam enfrentar a tribulação, honrando a Deus com a nossa própria vida. Porque o nosso existir tem que ser uma expressão da confiança que nós temos no Criador. Tem pessoas que vivem com a vida tão sofrida e faz questão de demonstrar isso para o mundo inteiro que ele está muito mal. Mas não é assim que Deus quer que nós estejamos ou que nós sejamos. Deus quer que nós encontremos contentamento em meio às adversidades dessa vida. Paulo, ele termina a representatividade da sua vida, ele orando pelas circunstâncias em que ele se encontra e não se preocupar com elas. É a mensagem que nós podemos extrair esta noite, de que nós realmente precisamos estar concentrado em Deus e não na circunstância em que nós nos encontramos, não nas situações que nós estamos vivendo, mas na confiança que nós deveríamos estabelecer em Cristo. A palavra para ser qualificada como moderado do grego é paralambano, que quer dizer receber aquilo que vem de Deus, sem rejeitar, sem blasfemar, sem colocar Deus contra a parede, mas entender que Deus está no controle de tudo e que não devemos ficar ansiosos por isso. E Paulo conclui assim: a verdadeira suficiência é encontrada em Cristo. E encontrando em Cristo, nós também vamos encontrar o sentido da vida. O sentido da vida é se debruçar em Cristo, em saber que Ele é suficiente para nós. A sua palavra deverá ser suficiente para a nossa vida. Os planos de Deus são muito maiores que o nosso. A circunstância que nós estamos vivendo, ela não deve descrever aquilo que nós acreditamos, ou não deve expressar aquilo que nós confiamos. As circunstâncias que nós nos encontramos é apenas um momento da existência aqui desse mundo. É apenas uma oportunidade que Deus está nos dando de sair um pouco mais forte diante das adversidades que nós enfrentamos também. Quisera nós ser um pouco semelhante a Paulo, de mesmo estando preso, ainda acreditar que estamos nas mãos de Deus
e encontrar louvor em nosso coração, regozijo na nossa alma, por saber que é um prazer sofrer em nome de Cristo. É prazeroso saber que, por causa do nome de Cristo, por ser um cristão, por ser chamado no caminho da salvação, às vezes as circunstâncias ruins, elas acontecem, porque eu escolhi o lado bom da vida. As adversidades, os problemas que nos afligem, tudo isso é para tentar nos desanimar da caminhada que Deus nos propôs. E o fato de você ter aceitado ser um seguidor de Cristo, ser um discípulo de Cristo, implica que as circunstâncias terríveis, elas vão vir à nossa vida. Mas, da mesma forma, aquela canção que foi cantada por muitos, intitulada Pegadas na Areia, que a gente chega a questionar onde está Deus, no momento que a gente mais precisa, a gente olha ali na areia, existe apenas uma pegada, e a gente olha para Deus e fala: Deus, por que o Senhor me abandonou? Nos momentos que eu mais precisei, eu vejo apenas a minha pegada na areia, e eu não vejo a sua. Então, Deus, ele responde dos céus, ele fala: meu filho, não se preocupe com isso, porque essas pegadas não são suas, são minhas, porque nos momentos de crise da sua existência, nos momentos de sofrimento da sua vida, eu lhe carreguei no colo. Essa deve ser a nossa esperança, a nossa segurança, que em qualquer circunstância, em qualquer situação que nós nos encontremos, Cristo vai estar do nosso lado, e é o mesmo que promete, que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o final. Na minha cidade, a gente aprende uma coisa, que quando alguém convida o outro para ir para tal lugar, ou para poder almoçar ou jantar, essa pessoa, ela paga a conta. E com Deus é a mesma coisa. Deus, ele convidou você a andar no caminho da salvação. Deus, ele convidou a você para participar da eternidade com ele. E é por isso que, se ele te convidou, é ele que vai pagar a conta. Os problemas da sua vida, as circunstâncias complicadas da sua existência, Deus, ele está cobrindo todos os gastos, e ele está contigo, e ele vai permanecer também, porque ele é o mesmo de ontem, de hoje, e vai ser o Deus de sempre. Não abandona os seus, e ele não é homem para que minta, porque aquilo que ele planejou para mim e para a sua vida vai cumprir até o final, basta a gente confiar. Isaías 49, verso 15. Ainda que uma mãe venha esquecer de um bebê que ainda amamenta, eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. A promessa de Cristo é verdadeira. A promessa de Deus é real. O nosso coração tem que encontrar satisfação nessa confiança que Deus estabeleceu. E é por isso que a gente tem e deve dar crédito ao Deus dos céus, ao Deus que paira sobre a minha vida, ao Deus que move o meu coração, o meu caminhar, e é nele em que nós realmente devemos confiar. A despeito também da canção escrita e cantada por um grupo de louvor chamado Novo Tom, a música escrita por Valdeci Lima, podem cair o mundo, mas estou em paz. O mundo pode estar despencando, as coisas podem estar dando errado na sua vida, talvez o seu planejamento não deu certo, talvez aquilo que você sonhou não está indo no jeito que você gostaria que estivesse, mas tudo isso pode estar dando errado. Mas você tem que ter uma percepção na sua vida. Você deve estar em paz, porque Deus é Ele que está conduzindo nos caminhos. É Ele que está preparando coisas boas para você e para mim. Não duvide. Não fique preso às circunstâncias. Não fique preocupado também com o tempo. Você talvez esteja pensando: nossa, mas já faz tanto tempo que eu tenho orado para Deus, que eu tenho pedido para Deus uma resposta e ainda não aconteceu. Quanto tempo eu tenho dedicado às minhas orações para que Deus me atenda, para que Deus faça alguma coisa, me mostrar um caminho ou uma resposta, mas ainda parece que está tudo silencioso, tudo está calado e Deus não responde. Não é no tempo. E Deus está cuidando para que as coisas aconteçam no seu tempo certo. E no final, nós vamos usar a expressão de Salomão. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Melhor é o final das coisas do que o início delas.
E no final de tudo, Deus vai nos mostrar, e você vai perceber, que o caminho que Deus preparou para você era muito melhor do que aquele que você escolheu. Poderiam citar também Ellen White, que ela fala: nada devemos temer ao futuro, a não ser que nós esqueçamos da forma que Deus tem nos conduzido no passado. E se a gente pudesse enxergar o futuro como Deus vê, nós faríamos as mesmas escolhas que Deus faz para a nossa vida. E a gente sempre entenderia que o caminho de Deus, os pensamentos de Deus, sempre será melhor que os nossos. Gostaria que você debruçasse sobre essa promessa essa noite. Gostaria que você terminasse com essa percepção no seu coração, que mesmo diante de tudo que está acontecendo, mesmo nas piores das circunstâncias complicadas da nossa vida, há um Deus que está à frente de tudo, está guiando você para as coisas maiores. Acredita nisso? Confia nisso? Eu convido a você fortalecer nessa esperança, ficando de pé para a gente orar a Deus e a nossa convicção nele ser estabelecida por tudo aquilo que ele é, por tudo aquilo que ele prometeu a cada um dos seus filhos. Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de recorrer a Ti e buscar aumentar a nossa confiança na Sua promessa. E a Sua promessa fiel é verdadeira. Nas circunstâncias contrárias da nossa vida, talvez nas crises que nós estamos enfrentando, que nós possamos ver as Tuas mãos estendidas, o Teu cuidado, o Teu abraço, a nos dizer que o Senhor vai estar conosco para sempre. Perdoa os nossos pecados, esteja com cada um dos Seus filhos, protegendo, guiando e abençoando, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, nós vamos cantar a última música. Essa música nós cantamos algumas quartas atrás, e fala sobre a santidade de Deus e o papel que Ele desempenha na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que Deus Ele só é Deus porque Ele faz as bênçãos, porque Ele nos dá o emprego, porque Ele nos dá a vitória diante de alguma coisa que a gente está ansiando. Mas Deus é Deus diante de qualquer coisa. A despeito de qualquer coisa que aconteça na sua vida, seja ruim ou boa, Ele continua sendo Deus. E o que você deve fazer? Você não deve adorar pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Aí sim, é o que você deve adorar ao seu Deus, ao nosso Deus. Vamos cantar comigo? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim, o amém, somente
seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Canta comigo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Que eu e você possamos adorar a Deus pelo que Ele é. E Ele continua sendo hoje e sempre o nosso Deus. Amém? Igreja, queremos agradecer a presença de todos, presencialmente e pela internet também. E deixar aqui um recado que estaremos de volta sábado às 9h30. Deus esteja com todos.